Existem muitas civilizações antigas que, apesar de sua importância, acabaram esquecidas pelo tempo. Todos conhecemos os gregos, romanos, incas e até mesmo os egípcios, mas será que essas foram as únicas sociedades que deixaram um legado para a humanidade? A verdade é que diversas culturas desapareceram dos livros de história, embora suas contribuições tenham sido fundamentais para o mundo como o conhecemos hoje. Você sabia, por exemplo, que no atual Vietnã existiu uma civilização do Sudeste Asiático que dominou técnicas avançadas de metalurgia há 3.000 anos, ou que, antes mesmo dos faraós unificarem o Egito, povos anteriores já haviam lancado as bases para o poderoso Estado que surgiria depois. E o que dizer de uma sociedade europeia, localizada onde hoje fica a Sérvia, que desenvolveu uma forma primitiva de escrita considerada a mais antiga já registrada? Ou ainda de uma cultura cambojana responsável por construções monumentais que continuam impressionando quase 1.000 anos depois? E não podemos esquecer de uma civilização sul-americana, descoberta apenas no final do século XX, que é considerada a mais antiga entre as culturas pré-colombianas das Américas. Neste conteúdo, vamos explorar 7 civilizações antigas cujas realizações foram marcantes, mas que, por diversos motivos, não receberam o mesmo destaque que outras mais famosas. Antes de mergulharmos nos detalhes, vale lembrar, se você quer acompanhar mais descobertas como essa, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. A primeira civilização que vamos conhecer é a dos Nok, um povo que floresceu na África subsaariana por cerca de 800 anos, entre 500 AC e 300 DC. Eles ocuparam uma área de aproximadamente 78.000 km², onde hoje fica parte da Nigéria, e desapareceram sem que os historiadores tenham uma explicação definitiva para seu fim. Algumas teorias sugerem que uma seca prolongada ou uma epidemia devastadora pode ter sido a causa. O que se sabe, porém, é que a sociedade Nok era bastante avançada para sua época. Suas técnicas artesanais indicam a existência de um governo centralizado, possivelmente liderado por figuras que se assemelharam a filósofos ou pensadores. Uma das pecas mais famosas dessa cultura e uma terracota que retrata um personagem sentado em posição meditativa, com um estilo artístico de grande beleza. Essa representação é ainda mais impressionante quando se considera que os Nok viviam em relativo isolamento em relação a outras culturas africanas importantes. Enquanto grande parte da África Ocidental ainda estava na Idade da Pedra, eles já dominavam a metalurgia do ferro, um avanço tecnológico significativo. Além disso, são reconhecidos como os maiores especialistas em terracota de toda a África subsaariana. Infelizmente, o que restou dessa civilização são apenas fragmentos arqueológicos, algumas esculturas de barro, objetos de ferro e ferramentas. Há quem defenda que os Nok seriam descendentes de antigos egípcios, uma ideia baseada na sofisticação de suas pecas de cerâmica. No entanto, essa teoria parece ter sido influenciada por correntes antropológicas do século XIX, que buscavam explicar culturas africanas a partir de conexões com o Egito. Até hoje, não há evidências concretas de contato entre os Nok e os egípcios, e estudos linguísticos e étnicos descartam essa ligação. Sabe-se que os Nok falavam uma língua do grupo Niger-Congo, mas pouco mais se conhece sobre seu idioma. Há cerca de 2.500 anos, uma grande seca no norte da África forçou populações a migrarem para o sul, chegando até o Golfo da Guiné. Esses grupos trouxeram consigo inovações como a criação de gado e ovelhas, além do cultivo de cereais. Embora não formassem um povo homogêneo, cada comunidade tinha seu próprio estilo de cerâmica. Todos dominavam a metalurgia do ferro, algo revolucionário para a época. Os Nok foram uma das primeiras culturas da África Ocidental a trabalhar com esse metal. Em Taruga, na Nigéria, foram encontradas mais de uma dezena de forjas de ferro construídas pelos Nok. Por volta de 500 AC, um aumento nas chuvas na costa oeste africana obrigou essas populações a abandonarem as áreas litorâneas e se estabelecerem nas terras altas da Nigéria e no Golfo de Benin. Essa região, banhada pelos rios Níger e Benue, formava uma rede fluvial que, embora hoje esteja seca, era extremamente fértil na época. Foi nesse contexto que surgiu a cultura Nok, com um legado que incluía técnicas agrícolas avançadas e um senso estético apurado. Alguns pesquisadores questionam a ideia de que os Nok formavam uma civilização unificada, sugerindo que, na verdade, eram grupos isolados com características comuns, típicas do início da Idade do Ferro na África.
As primeiras pistas sobre esse povo surgiram em 1929, durante uma prospecção mineraria na região de Jos, no centro da Nigéria. Na época, os achados foram ignorados até que, em 1932, a descoberta de 11 estatuas de terracota em excelente estado de conservação, perto de Sokoto, na fronteira com o Níger, revelou a importância daquela cultura. A segunda civilização que vamos abordar e o Egito pré-dinástico, período anterior à unificação do Vale do Nilo, que corresponde à Idade do Cobre. Foi nessa fase que se estabeleceram as bases políticas e artísticas que dariam origem ao grandioso Império dos Faraós. Entre 10.000 e 3.000 até o fim da última era glacial trouxe chuvas abundantes ao norte da África, transformando uma região hoje desértica em uma areia repleta de lagos e pastagens. Essa mudança atraiu caçadores-coletores para o Vale do Nilo, onde encontraram um ambiente favorável à sobrevivência. As cheias anuais do rio depositavam sedimentos ricos em nutrientes nas areias mais baixas, criando um solo extremamente fértil. Com o tempo, essa condição permitiu o desenvolvimento de uma agricultura altamente produtiva. Por volta de 4.000 AC surgiram no Alto Egito os primeiros utensílios de cobre fabricados a frio. Enquanto isso, no Baixo Egito, a cultura de Madi começava a dominar a metalurgia, provavelmente influenciada pelo contato com o Oriente Próximo, região mais próxima. Os egípcios pré-dinásticos aprenderam a controlar as cheias do Nilo por meio de canais e diques, o que favoreceu o sedentarismo e o crescimento das comunidades. Eles também desenvolveram uma cerâmica de alta qualidade, com superfícies polidas e, em alguns casos, pintadas. Por volta de 3.500 AC, a cultura de Nakada se espalhou por todo o Alto Egito, estendendo sua influência a regiões como a Núbia e a Síria. Foi nesse período que as bases do futuro Estado faraônico começaram a ser construídas. A Mesopotâmia e Elon surgiram como dois dos principais focos de desenvolvimento político e social no Oriente Próximo durante o período pré-dinástico. Na região do Cab, um dos assentamentos mais significativos da cultura gerziana, foram descobertos os primeiros exemplares do que mais tarde se tornaria uma característica marcante dos templos egípcios: estruturas monumentais dedicadas ao culto religioso. A cerâmica dessa fase passou a exibir decorações elaboradas, com representações de figuras humanas, plantas, animais e embarcações, refletindo não apenas avanços técnicos, mas também uma crescente complexidade simbólica. A metalurgia do cobre, ouro e prata já era praticada, permitindo a fabricação de ferramentas mais eficientes, objetos rituais e adornos pessoais. Entre os símbolos religiosos que ganharam destaque estava a imagem da deusa, ator frequentemente associada à fertilidade e à proteção. Materiais como o lápis-lazuli, a pizarra e o alabastro eram trabalhados para criar utensílios cotidianos e pecas de adorno, demonstrando um domínio sofisticado das técnicas artesanais. As ferramentas encontradas em sítios arqueológicos dessa época indicam a existência de uma sociedade estratificada, na qual uma elite sacerdotal exercia controle sobre a produção agrícola e a distribuição de recursos. Entre 3.300 e 3.150 AC, durante o período pré-dinástico tardio conhecido como Nakada III, o culto ao Horus se consolidou como uma das principais divindades do Alto Egito, enquanto Sete era venerado no Baixo Egito. Foi nesse contexto que a elite dominante estabeleceu um sistema administrativo territorial centralizado, precursor do Estado faraônico. Os reis do Alto Egito passaram a usar uma coroa branca, e a cidade de Neque em Hieracópolis foi consagrada como centro sagrado do culto a Nekhbet, a deusa abutre protetora da região. No Baixo Egito, a principal cidade era Buto, cujos governantes ostentavam uma coroa vermelha. Acredita-se que a unificação política tenha começado quando os reis de Nequem expandiram seu domínio sobre Buto e outras regiões vizinhas. A tradição egípcia, registrada pelo historiador Manetal no século III AC, atribui a unificação do país ao rei Menes. No entanto, muitos egiptólogos consideram que a famosa paleta de Narmer, uma placa de xisto esculpida em baixo relevo descoberta em 1898, simboliza esse momento histórico. Em uma de suas faces, o rei Narmer, usando a coroa branca do Alto Egito e retratado golpeando um inimigo ajoelhado, provavelmente representando o Baixo Egito. Na outra face, ele aparece com a coroa vermelha, supervisionando a decapitação de prisioneiros, reforçando a ideia de uma vitória militar e política que consolidou o poder centralizado. A civilização Vinca, também conhecida como cultura Vinca, foi uma das primeiras sociedades complexas da Europa continental, desenvolvida ao longo do Vale do Danúbio entre o sexto e o terceiro milênio AC. Abrangia territórios que hoje correspondem a Sérvia, Bulgária, Romênia e Macedônia, estendendo-se posteriormente pelos Balcãs, Europa Central e partes da Ásia Menor. Seus assentamentos revelam uma organização urbana avançada, com cerâmica
cerâmica elaborada, estatuetas antropomórficas e zoomórficas, além de possíveis vestígios de uma protoescrita, considerada uma das mais antigas já identificadas. Embora a cultura vinca seja tradicionalmente associada ao Neolítico, evidências arqueológicas indicam que ela dominou técnicas metalúrgicas do cobre antes mesmo do início oficial da Idade do Cobre na região. Seu nome deriva do sítio arqueológico de Vinca, localizado às margens do Danúbio, a cerca de 14 quilômetros de Belgrado, onde foi descoberto um dos maiores e mais significativos assentamentos neolíticos da Europa Oriental. As primeiras escaracois sistemáticas foram realizadas no início do século XX pelo arqueólogo Servil Miloš Vasic, cujos trabalhos revelaram a extensão e a complexidade dessa civilização. Inicialmente, acreditava-se que a cultura vinca havia surgido por volta de 2700 AC, mas datacois posteriores por radiocarbono comprovaram que sua origem remontava a cerca de 6000 AC. Nesse período, seus domínios se estendiam pela região central dos Balcãs, delimitados ao norte pelos Carpatos, ao sul pelo Vale de Skopje, a leste pela planície de Sofia e a oeste pela Bosnia. Apesar das interrupções causadas por conflitos regionais, como as guerras balcânicas e a Primeira Guerra Mundial, Vasic conseguiu reunir uma vasta coleção de artefatos, hoje dispersos por museus e universidades ao redor do mundo. Os assentamentos de Vinca eram compostos por casas retangulares de barro e madeira, organizadas em ambientes internos multifuncionais, com um cômodo central equipado com fornos para o preparo de pau. A evolução dessa cultura pode ser dividida em 3 fases principais: a inicial, correspondente ao Neolítico Médio, a intermediária, conhecida como período Calcolítico, e a final, denominada Vinca Poknik, marcada pela transição para a Idade do Bronze. Um dos traços mais distintivos de Vinca e sua cerâmica escura, decorada com motivos em relevo e caneluras, além de pequenas estatuetas de pedra e argila representando figuras humanas e animais. Durante a fase Vinca Poknik, a exploração de minas de cobre, como a de Ruda Glava, atingiu seu auge. Os vestígios arqueológicos incluem poucos, principais e secundários, com galerias laterais que acompanhavam os veios de malaquita, ferramentas como picaretas de chifre de cervo e mais de 100 martelos de pedra com encaixes para cabos, foram encontrados exatamente como foram deixados pelos mineradores, oferecendo um vislumbre detalhado das técnicas de mineração da época. O processo envolvia o aquecimento das rochas com fogueiras, seguido de resfriamento brusco com água para provocar rachaduras. Em seguida, cunhas de chifre eram inseridas nas fendas para fragmentar as pedras, e o minerio era extraído com martelos antes de ser processado. O Império Khmer, também conhecido como Império de Angkor, foi uma das mais poderosas e influentes civilizações do Sudeste Asiático, florescendo entre os séculos 9 e 15. Seu território abrangia a região que hoje corresponde ao Camboja, além de partes da Tailândia, Vietnã, Laos e áreas da Malásia e Myanmar, surgido após a fragmentação dos reinos de Shenla e Funan. O império teve como epicentro a cidade sagrada de Angkor, localizada ao norte do lago Tonle Sap, onde atualmente se encontra a cidade de Siem Reap. O legado arquitetônico e cultural de Angkor, com seus templos monumentais e complexos urbanos, permanece como símbolo da grandeza Khmer e fonte de inspiração para as nações da região. Durante seu apogeu, entre os séculos 12 e 13, Angkor foi uma das maiores cidades pré-industriais do mundo, rivalizando em escala e sofisticação com as metrópoles contemporâneas. A Era Imperial é, tradicionalmente datada a partir de 802 DC, quando o rei Jayavarman II se proclamou Chakravartin Rei Universal em Phnom Penh, estabelecendo as bases do culto ao deus rei que caracterizaria a monarquia Khmer. O desenvolvimento urbano de Angkor atingiu seu auge sob o reinado de Suryavarman II 1113 e 1150, período em que foi construído o majestoso templo de Angkor Wat, dedicado ao deus Vishnu. Este monumento, com suas torres em forma de lótus e extensos baixos relevos narrativos, exemplifica a fusão entre arte, religião e poder político que definiu o império. Sua arquitetura reflete não apenas avanços técnicos, como o uso de arenito e laterita, mas também uma cosmologia profundamente enraizada na mitologia hindu e budista dedicado ao deus Vishnu. O monarca, porém, enfrentou desafios significativos durante seu governo. Em 1145, Suryavarman II capturou Vijaya, a capital do reino de Champa, depondo o rei Jaya Indravarman III, mas suas campanhas militares no leste contra o Chão e os Dan Viet não alcançaram o sucesso esperado. Em 1150, já em seus últimos anos de reinado,
o soberano enviou uma missão diplomática à Índia para estabelecer relações com a dinastia Chola do Sul, oferecendo como presente uma pedra preciosa ao imperador Kulotunga e após a morte de Suryavarman II. O Império Khmer mergulhou em um período de instabilidade marcado por disputas sucessorias. Seus sucessores, quase sempre envolvidos em conflitos internos, governaram por breves períodos, enfraquecendo gradualmente a coesão política do reino. Em 1177, a situação se agravou quando Angkor foi ocupada após a batalha naval no lago Tomesab, na qual uma frota chão, liderada pelos generais Anand e Jaya Indravarman IV, derrotou as forças Khmer e executou seu rei. A decadência do Império, que culminaria em seu colapso no século XV, ainda e objeto de debate entre os historiadores. Muitos especialistas apontam que crises como fomes recorrentes e epidemias enfraqueceram a economia Khmer, tornando o Império vulnerável a invasões externas. Um dos principais grupos a explorar essa fragilidade foram os tailandeses ou siameses, um povo que havia migrado para o território Khmer fugindo da expansão mongol. Os tailandeses, ao se estabelecerem na região, adaptaram-se rapidamente à cultura local, mas sua crescente influência étnica e política levou à formação de um reino independente em parte do território imperial. Em 1431, o domínio Khmer ruiu definitivamente quando os tailandeses conquistaram todo o país, saquearam a cidade sagrada de Angkor e puseram fim à poderosa entidade imperial do Sudeste Asiático. O último soberano Khmer, Phnom e sua família real abandonaram Angkor para fundar uma nova capital em Phnom Penh. A partir do século XV, a cidade de Angkor caiu no esquecimento e no abandono. Com exceção de um pequeno grupo de monges budistas que ali permaneceram, seus monumentos foram engolidos pela selva, permanecendo ocultos até serem redescobertos pela arqueologia moderna e, mais tarde, transformados em um dos principais destinos turísticos do mundo. A civilização Caral, que floresceu entre 3000 e 1800 AC, representa um dos exemplos mais claros dos primeiros estados e sociedades complexas da América do Sul. Localizada na região norte central do atual Peru, essa cultura abrangia os vales costeiros desde Santa Ate ou Aral, as vertentes andinas de Huaylas e o altiplano de Junín, além das cabeceiras dos rios amazônicos Maranon, Huallaga e Ucayali. Seu epicentro, no entanto, foi o Vale de Supe, a cerca de 200 km ao norte de Lima, onde foram identificados 25 assentamentos caralinos em uma área de 40 km ao longo da costa. Dentre eles, destaca-se a cidade sagrada de Caral, o maior e mais complexo centro urbano da civilização, que muito provavelmente exercia o funcal de capital. Caral era composta por um conjunto de entidades políticas autônomas, cada uma administrando seu próprio território, com governantes e súditos organizados em centros urbanos bem estruturados. Sua relevância como civilização pré-colombiana só foi plenamente reconhecida a partir da década de 1990, tracas as pesquisas lideradas pela arqueóloga peruana Ruth Schade. Nascida em Calau em 1946, Schade e filha de Gerardo Hirsch, um imigrante tcheco que chegou ao Peru fugindo da Segunda Guerra Mundial e adotou o sobrenome Schade. O fascínio de seu pai pelas culturas originárias do país influenciou profundamente sua trajetória acadêmica, levando a se formar em arqueologia. Além de pesquisadora de campo, Schade e professora na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nacional Maior de São Marcos. As investigações de Schade revelaram que Caral foi contemporânea de outras grandes civilizações antigas, como o Egito, a Sumeria, a Índia e a China, embora não tenha havido contato direto entre elas. No contexto americano, Caral e a mais antiga civilização pré-colombiana conhecida, antecedendo em cerca de 1500 anos a cultura olmeca, considerada a matriz das civilizações mesoamericanas. No próprio Peru, ela supera em antiguidade a cultura Chavin 1200 AC. A Tintal considerada a cultura maia-andina. Atualmente, todas as evidências indicam que as civilizações andinas posteriores derivaram de Caral ou surgiram após seu declínio. Os assentamentos identificados no Vale de Supe, na província de Barranca, departamento de Lima, variam em tamanho, desde 1.600 a 80.000 metros quadrados. Dos mais de 20 sítios arqueológicos, 8 destacam-se por suas dimensões, sendo Caral o mais importante. Outro centro relevante e áspero, um assentamento pesqueiro localizado próximo à foz do rio Supe, que provavelmente funcionava como principal porto da civilização. Antes da redescoberta de Caral, já se conheciam outros sítios pré-cerâmicos na região central do Peru, como La Galgada no Calejão de Conchucos, Itarreiro no Calejão de Huaylas, Piruru no Maranon, Cotoxi no Huallaga, os Gavilanes no Huaura,
Bandurria e Rio Seco em Uaral, além de El Paraíso no Chilon. Esses achados haviam levado os arqueólogos a teorizar sobre a existência de sociedades organizadas na região, mas foi somente com as escaracóis em Caral que se comprovou a complexidade dessa civilização. A cultura Dongson, que prosperou entre aproximadamente 1000 AC ao século e DC, foi uma das mais importantes civilizações da Idade do Bronze no Sudeste Asiático, desenvolvida na região do delta do Rio Vermelho, no norte do atual Vietnã. Ela representou o último grande florescimento da dinastia Hun do Band e exerceu influência em diversas áreas da região. Seu povo, também conhecido como Lac Viet ou simplesmente Lac, destacou-se por suas avançadas técnicas metalúrgicas, especialmente na fundical de bronze. Uma de suas maiores contribuições tecnológicas foi o aperfeiçoamento da técnica de fundical por cera perdida, um método no qual o modelo de cera era recoberto por argila e, após a secagem, derretido para criar um molde onde o metal líquido era vertido. Esse processo, ainda utilizado hoje em dia, permitiu a produção de objetos de grande precisão, como os famosos tambores de Dongson. Esses instrumentos, com suas caixas de ressonância em bronze ricamente decoradas, representam o ápice da metalurgia da cultura e se tornaram um de seus símbolos mais emblemáticos. Além da metalurgia, os Dongson se sobressaíram na agricultura, com a domesticação de búfalos d'água e o cultivo do arroz, e na navegação, fabricando canoas leves e resistentes para transporte e pesca. Acredita-se que tenham desenvolvido ou aprimorado técnicas culinárias, como o preparo de um arroz glutinoso, que se tornou uma das bases da gastronomia local. Sobre suas origens étnicas, há diferentes teorias. Alguns estudiosos defendem que os Dongson pertenciam ao grupo Tai, um dos 56 povos reconhecidos atualmente pela República Popular da China, enquanto outros os associam aos austronesios, um grupo originário de Taiwan que se dispersou pelo Sudeste Asiático e Oceania. Uma terceira corrente propõe que os Dongson descendiam tanto dos povos Li quanto dos austronesios, mesclando influências culturais de diferentes matrizes. O linguista Francis Michel Ferlus, por exemplo, defende que a cultura Dongson teve origem no próprio território vietnamita, sendo seus integrantes os ancestrais diretos do atual povo Kinh ou Viet, majoritário no Vietnã moderno. Já o pesquisador Jean Phan, da Universidade Columbia, argumenta que, na região do delta do Rio Vermelho, coexistiam o chinês médio Anames e o Biat, uma língua ancestral relacionada ao ramo Montmer. Segundo suas pesquisas, o chinês médio teria sido posteriormente absorvido pelo Proto-Vietmon, um dos dialetos que, ao longo dos séculos, evoluiu para o vietnamita moderno. As escavações arqueológicas realizadas no nordeste da Tailândia durante os anos 1970 trouxeram à luz evidências de que a fundical de bronze teve início no Sudeste Asiático antes mesmo do que se supunha, e que as raízes da cultura Dongson remontam a antigos povos especializados na produção dessa liga metálica. A indústria do bronze Dongson, portanto, não foi uma importação, mas sim um desenvolvimento local com técnicas refinadas ao longo de gerações. Entre os artefatos mais comuns estavam pontas de lança, machados e facas, ferramentas que serviam tanto para a guerra quanto para o cotidiano. Contudo, os objetos mais emblemáticos dessa civilização eram, sem dúvida, os tambores de bronze, instrumentos de grande porte que desempenhavam múltiplas funções. Esses tambores não eram apenas símbolos de poder, mas também ferramentas práticas. Seu som grave e ressonante era usado para convocar guerreiros às batalhas, anunciar cerimônias fúnebres ou marcar festividades coletivas. Em seu livro O Sudeste Asiático Continental na Antiguidade 2014, o arqueólogo britânico Charles Seagon destaca que as cenas gravadas nos tambores revelam uma sociedade altamente organizada, na qual os líderes Dongson tinham acesso a fundidores de bronze de notável habilidade. A produção desses instrumentos atingiu escala significativa no norte do Vietnã, especialmente nas regiões de Dong An e Tan Lo. Um dos tambores mais impressionantes já encontrados foi descoberto na cidadela fortificada de Co Loa, um sítio arqueológico próximo a Hanoi. Com um peso de 72 kg, estima-se que sua fabricação tenha exigido o processamento de até 7 toneladas de minério de cobre, um feito técnico que demonstra o domínio dos Dongson sobre a metalurgia. Essa capacidade não apenas garantiu sua supremacia militar e econômica na região, mas também consolidou sua influência cultural, deixando um legado que ecoaria nas civilizações posteriores do Vietnã. Passando agora para outra civilização frequentemente negligenciada pelos registros históricos tradicionais. Chegamos aos etruscos, um povo pré-romano cujo centro geográfico se concentrava na Toscana, na atual Itália. Conhecidos por diferentes nomes ao longo da história, os gregos os chamavam de tirrenos, enquanto os romanos os denominavam truscos ou tuscos. Os etruscos desenvolveram uma cultura complexa e sofisticada,
cujas origens ainda são objeto de debate entre os estudiosos. Os primeiros vestígios de sua civilização remontam a cerca de 900 AC, emergindo a partir da cultura proto-vilanoviana, que floresceu no final da Idade do Bronze na mesma região. Ao longo dos séculos, os etruscos expandiram seu território, estabelecendo domínio sobre vastas áreas da Etruria correspondente à atual Toscana, Umbria e norte do Lácio, além de partes da Campania, no sul, e do Vale do Po, ao norte. Seu poderio naval permitiu-lhes fundar colônias em Córcega e Sardenha, competindo diretamente com gregos e cartagineses pelo controle do Mediterrâneo. No entanto, a partir do século VAC, os etruscos começaram a enfrentar um declínio gradual. Pressões militares dos celtas ao norte e a crescente influência comercial de Cartago ao sul enfraqueceram sua posição. Esse contexto facilitou a ascensão de Roma, que, após uma série de conflitos, derrotou definitivamente os etruscos no século IV AC. Apesar de perderem sua independência política, sua assimilação pelos romanos foi um processo lento. A cidadania romana só foi concedida a eles em 90 AC. Seu território foi plenamente incorporado ao Império em 27 AC com a ascensão de Augusto. Embora não tenham formado um Estado unificado, os etruscos organizavam-se em uma confederação de cidades-estado, como Tarquinia, Veios e Vulci, unidas por laços religiosos e culturais. No ápice de sua pirâmide social, encontrava-se uma oligarquia de proprietários de terras que governava sobre uma plebe livre, mas em relação de clientela com a elite. Abaixo desses grupos, havia uma grande população de escravos, empregados principalmente na agricultura e nos serviços domésticos, além de uma classe de estrangeiros, composta por comerciantes gregos e artesãos de outras origens. Uma das características mais marcantes da sociedade etrusca, e que frequentemente gerava estranhamento entre gregos e romanos, era o papel proeminente das mulheres. Ao contrário do que ocorria em Atenas ou Roma, as mulheres etruscas desfrutavam de liberdade em comum para a época, participavam de banquetes ao lado dos homens, assistiam a jogos esportivos e até mesmo administravam propriedades. Após a morte do chefe da família, era esperado que a viúva preservasse o patrimônio familiar e garantisse sua transmissão aos herdeiros, um papel que refletia sua importância na estrutura social. No campo artístico, os etruscos destacaram-se por suas esculturas em terracota e suas urnas funerárias, muitas vezes decoradas com cenas mitológicas ou retratos realistas dos falecidos. Também foram pioneiros em técnicas arquitetônicas, como o uso do arco e da abobada, que mais tarde seriam adotadas pelos romanos. Sua religião, por sua vez, era profundamente ritualística, com práticas divinatórias baseadas na leitura de entranhas de animais e na interpretação de fenômenos naturais, conhecimentos que influenciaram diretamente a religião romana. Quanto às suas origens, três teorias principais disputam a primazia. A primeira defende que os etruscos eram um povo autóctone, ou seja, originário da própria Península Itálica. A segunda, baseada em relatos do historiador grego Heródoto, sugere que eles teriam migrado da Lídia atual Turquia por volta do século XII AC. Uma terceira hipótese, menos aceita, propõe uma origem nórdica ligada a migrações de povos da Europa Central. Estudos genéticos recentes, no entanto, tendem a reforçar a teoria autóctone, indicando que os etruscos eram, de fato, descendentes das populações que habitavam a região desde a pré-história. Apesar de sua derrota militar, o legado etrusco foi fundamental para a formação da civilização romana. Muitas das inovações que tornaram Roma uma potência, desde técnicas de construção naval até estratégias militares, como o uso da tática da falange, foram herdadas dos etruscos. Até mesmo elementos da cultura romana, como a gladiatura e certos rituais religiosos, têm raízes etruscas. Assim, embora tenham sido ofuscados pela grandiosidade de Roma, os etruscos foram, em muitos aspectos, os precursores do mundo clássico, cujas contribuições moldaram o curso da história mediterrânea.